vai terminar a parte de indicadores logísticos. Bom dia, então, pessoal, tudo bem com vocês? A gente estava conversando aqui do frio, espero que todo mundo esteja já descongelado para assistir a nossa aula, tá quase a turma inteira aqui, maravilhoso. Vocês são maravilhosos, né, gente? Vamos convir, né? Vocês são muito gente boa, vocês são muito inteligentes, esforçados, proativos, e é disso que eu gosto. Eu gostaria de lembrar vocês que no dia 8 de junho, daqui 2 semanas, vocês têm que entregar o trabalho de indicadores logísticos. E eu já coloquei lá o trabalho para vocês na semana 19, se não me engano. Está lá como tem que fazer o trabalho e já abri também uma entrega de trabalho para vocês. Então, por favor, não se esqueçam do nosso trabalho. E hoje a gente vai terminar a parte de indicadores logísticos. Antes de começar, gente, eu quero... Jonathan, fale. Professor, lá para entregar o trabalho, tem que entregar a parte escrita e o PowerPoint junto? Olha, a apresentação dos trabalhos, deixa eu ver aqui no meu calendário, é dia 22. Então, como a gente já tinha feito semestre passado, esse bimestre passado, vocês podem entregar até o dia da aula, antes da aula. Então, a aula começa às 9, vocês mandam o PowerPoint até às 9 horas, tá? Mas dia 8 tem que entregar o trabalho escrito, tá? Porque eu faço 2 avaliações, você sabe, né? Eu faço a avaliação do trabalho escrito e uma outra avaliação, uma outra nota da apresentação, né? Então, quando vocês vão para a apresentação, eu já tenho a avaliação do trabalho escrito, já vou adiantando a avaliação de vocês, né? Gente, antes de começar, indicadores, a última parte de indicadores logísticos, que hoje eu vou apresentar alguns indicadores para vocês, eu quero falar uma coisa muito, muito, muito importante, né? Eu já comentei com vocês que eu adoro essa parte de indicadores, eu já ministrei a disciplina de indicadores de RH para a turma de RH, né, recursos humanos. Assim, eles têm uma disciplina inteira de indicadores, e eu gasto meia disciplina explicando como construir, o que são, como construir tipos de indicadores e tudo mais. E daí o resto da disciplina é com indicadores específicos de RH, né, dando exemplos, né, etc. Por isso mesmo, eu quero que vocês tomem cuidado. Eu sempre encho o saco de vocês, né? Que, gente, não fiquem só seguindo receitinha, né? Pensem. O bom profissional, o melhor profissional é aquele que pensa, que raciocina, né? O profissional que só fica seguindo receitinha é aquele, não, vai fazer o trabalho dele e tal, mas não vai sair muito daquele mundinho dele, né? O melhor profissional é aquele que cria coisas novas, vai atrás de soluções não comuns, etc. E essa ideia eu quero deixar bem claro para vocês quanto à parte de indicadores. Existem indicadores para indicadores logísticos? Muitos. Eu vou apresentar alguns para vocês, não tem como apresentar todos, né? Mas o mais importante não é vocês terem indicadores prontos e tal, é vocês saberem qual indicador é melhor para a empresa de vocês, para a atividade de vocês. E algumas vezes a gente tem que criar um indicador. E é isso que eu quero que vocês entendam. O mais importante da aula de hoje não são os indicadores que eu vou apresentar. Eu vou apresentar alguns indicadores. Eu me inspirei até em uma outra aula para criar essa aula para vocês. Eu usei a outra aula como base para criar a aula para vocês hoje, discutir a aula com vocês hoje. Mas até vou mostrar nos primeiros slides. É assim, gente. Eu tenho que saber exatamente qual indicador é melhor para a minha empresa. E é isso que eu quero que vocês vejam no trabalho de vocês. O indicador logístico, né? Obviamente. É isso que eu quero que vocês vejam no trabalho de vocês. Porque eu, por exemplo, na apresentação, eu posso questionar, olha, Raniele, por que você usou este indicador para a tua empresa? Né, para a empresa que vocês criaram no começo do semestre. Eu não estou entendendo. Daí vocês têm que justificar. Porque, assim, se vocês usam o indicador errado,
Primeiro, vocês vão perder tempo, vocês vão perder dinheiro e vocês vão perder informação. E é por isso que eu bato nessa tecla, insisti um semestre inteiro com o pessoal da RH. E agora eu insisto nessas 3 aulas de indicadores logísticos com vocês. O mais importante é avalia o quão valioso é aquele indicador para a tua empresa. Pode ser que ele seja importante para a tua e não seja importante para outra. Pode ser que ele seja importante para outra e não seja importante para a tua. Então, o bom profissional de logística, ele tem que pensar, tem que raciocinar o que eu quero saber da minha atividade logística ou da parte logística da minha empresa. Vocês sabem que logística não é só uma empresa de puramente logística. Praticamente todas as empresas no mundo têm uma parte de logística. E com a pandemia está ficando extremamente importante essa parte de logística. Inclusive, semana passada eu estava lendo um artigo que a relação das empresas com os consumidores vai mudar muito pós-pandemia, né? E a parte de logística vai ter uma importância ainda maior do que já tem, independente do tipo de empresa. Eu uso, eu gostei da apresentação da equipe da Ranieri, da empresa, e uso isso muito como exemplo. A Ranieri está vendendo muitas peças via WhatsApp, não é isso, Ranieri? Via Isso, WhatsApp, né? isso. Viu? Olha só como a logística entra em ação. Então, eu tenho que começar a achar outros canais e levar a mercadoria até a pessoa. Então, ela misturou marketing com logística. Em uma ação, eu precisava achar uma solução. E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Qual que é a melhor solução para a minha empresa? Pode ser que esta não seja uma solução viável para a minha empresa. Pode ser que essa seja uma solução viável para a minha empresa. E no caso de indicadores, por que a gente bate tanto assim na parte básica de indicadores? Porque, de repente, você pode construir o teu indicador. O teu indicador, para o teu caso. A Ranieri vende muito por WhatsApp. Qual o indicador logístico que cabe melhor para ela nesse tipo de modalidade de venda? É isso que a gente tem que começar a pensar. Coloquem isso na cabeça de vocês, por favor, tá? E para chegar nesse ponto, a gente precisa conhecer o que é um indicador, como que funciona o indicador, como se constrói o indicador e assim por diante, tá? Isso é importante. Então, dando essa introdução, de novo, por que eu falei isso agora? Não é para brigar com vocês, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu adoro vocês, de verdade, de coração. Mas é para colocar bem firme essa ideia na cabeça de vocês. Eu vou apresentar indicadores, mas não necessariamente eu preciso usar este, eu posso usar aquele. Posso fazer uma adaptação desse indicador daqui e assim por diante, tá? Então, eu não preciso seguir receitinha. Mas, professor, posso seguir receitinha? Claro que pode, desde que aquela receita seja boa para você. Eu não gosto de bolo de milho. Por que eu vou fazer uma receita de bolo de milho? Eu adoro torta de requeijão. Então, eu vou fazer uma torta de requeijão. Eu vou fazer uma receita de torta de requeijão, né? Todo mundo fala que o alemão gosta de Eisbein com repolho azedo. Já ouviram falar disso? Eisbein, joelho de porco com repolho azedo. Eu odeio Eisbein com joelho de porco com repolho azedo. Eu odeio, gente. Eu não consigo nem sentir o cheiro disso. Como é que é? Eisenbahn é o quê? Eisbein é joelho de porco. Eu achava que era cerveja lá. Não, não. Eisenbahn. Ah, tá. Eu também. Eisenbahn é trem. Eisenbahn Ah, é trem. Bahn bom, não tem nem como traduzir. Bahn seria os trilhos. E Eisen é ferro. Bahn é o lugar onde que você trafega. Por exemplo, Autobahn, a estrada para carro. Eisenbahn é estrada para trem. Bahn é o lugar onde que você trafega. É a via onde que você trafega.
Para carro, a gente chama de Autobahn, porque é a via que eu trafego com carro. Essa é a tradução literal. E Eisenbahn é a via onde que tem ferro. Eisen é ferro. São os trilhos de ferro, né? O idioma alemão é um idioma que você pode construir novas palavras a partir de palavras já existentes. É muito fácil fazer isso com o idioma alemão. E a cerveja se chama Eisenbahn, né? O joelho de porco se chama o que eu falei? Eisbein. Eisbein. É Eisbein. Bein é perna. Eis seria gelo, mas não combina muito bem aí a tradução literal. E o alemão é conhecido por gostar de joelho de porco com repolho azedo, Sauerkraut. Eu não gosto. Então, não é uma receita que cabe para mim. Eu fiz essa analogia meio bobinha exatamente para vocês entenderem o cuidado que vocês têm que tomar na aula de hoje, tá? Não colocar, o professor Klaus apresentou lá, sei lá quantos, quase 20 indicadores logísticos eu vou apresentar para vocês. Mas o mais importante não é isto. O mais importante é saber, aquele indicador é bom para a minha empresa ou é ruim? Se for ruim, se ele não mostrar nenhuma informação interessante para mim, por que eu vou usar aquele maldito indicador? Não vou usar. Ah, mas o professor Klaus apresentou um indicador, né? Logístico, então eu tenho que usar. Não, não tem que usar. Você tem que usar aquilo que é bom para a tua empresa. E em alguns casos, aquilo que é bom para a minha empresa, eu vou ter que criar algo novo. Porque a característica da minha empresa, ela é diferente. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Já fiz essa introdução enorme, né? Agora vamos discutir um pouco então de indicadores logísticos propriamente dito. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Opa. Daqui a pouco deve estar entrando. Espera só um pouquinho. Porque não muda o slide. Agora mudou o slide. Eu acho que agora vocês já estão enxergando, né? Já estão enxergando, então, semana 17, indicadores logísticos 3. Vamos pegar minha caneta aqui. O professor Klaus está ficando bom na caneta, mas algumas vezes ainda dá um creque. Vou pegar minha caneta. Opa, o que aconteceu aqui? Opa. Pegar a caneta aqui, mudar de cor. E a espessura do fio. Pronto. Então, indicadores logísticos, só para vocês saberem, eu me baseei numa outra aula, para ficar bem claro aqui para vocês. Né? Quando a gente está falando de indicadores logísticos, a gente está falando, pessoal, basicamente, de um sistema de avaliação do desempenho logístico. Como a minha empresa está em relação ao desempenho logístico? Está como eu previa? Está como era ideal, etc. Então, eu preciso criar um sistema de avaliação de desempenho logístico. Então, eu vou determinar os indicadores de desempenho logístico. Como que eu vou determinar isso? A partir do benchmark, o que outras empresas fazem, né? A partir de metas que eu estabeleço e a partir de dados históricos. Daí eu tenho o meu padrão de referência. Eu vou fazer a medição, então eu vou criar os indicadores e daí eu vou colocar esses indicadores em ação. Eu vou medir, usar esses indicadores, obter os índices. Se lembram que os índices são os indicadores, são o resultado numérico da aplicação do indicador. Então, eu vou comparar, avaliar com os padrões que eu já tinha à disposição. Daí, eu tenho dois caminhos. Está tudo certo ou está tudo errado. Se estiver certo, maravilhoso. Ok. Se estiver errado, eu vou fazer uma ação corretiva. É assim que um sistema de avaliação de desempenho ambiental funciona. A gente já falou como se cria indicadores e etc. Mas dentro desses indicadores, só para relembrar um pouco vocês, o que um indicador precisa ter?
Primeiro, ser importante. Segundo, de fácil entendimento. Compatível com a nossa atividade. Testado a campo, ser econômico, quer dizer que eu não gaste muito dinheiro para obter aquele indicador com o seu índice e ser disponível a tempo, que eu não gaste muito tempo. Qualquer coisa fora disso, o indicador já não serve. Mas por que não serve, professor? Porque ele vai começar a arranjar problemas. Se ele não é importante, por que eu vou fazer? Se ele é de difícil entendimento, por que eu vou fazer? Se ele não tem nada a ver com a nossa empresa, por que eu vou fazer? Se ele nunca foi testado, eu não sei o que pode acontecer. Se ele for caro para ser obtido, não tem nexo. E se ele demorar para ser obtido, pior ainda. Então, as características de um bom indicador são essas. Pode ser um indicador já existente, como que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ou pode ser um indicador que eu ainda vá criar. E se eu for criar, gente, se eu for criar um indicador, eu preciso ter algumas características daquele indicador. Primeiro, nome do indicador, né? Todo indicador precisa ter um nome, de preferência mais curto, para ser de rápido e fácil entendimento. A descrição do indicador, quer dizer, o que o indicador significa, o que ele pretende medir, ou qual é a área que ele pretende medir e assim por diante. A descrição mais detalhada possível daquele indicador, em todos os sentidos. Área responsável, dentro dessa área responsável, quem é responsável pela medição, a fórmula, a métrica, a equação que a gente vai usar, e daí eu faço uma observação muito interessante, muito importante. Uma fórmula fácil. Geralmente, uma multiplicação, uma divisão, uma soma, uma diminuição. Não façam equações muito complexas, tá? A forma de coleta dos dados para aquele indicador. Então, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, a gente usa para indicadores dados que já estão disponíveis para a empresa. Por exemplo, dados que estão lá num banco de dados da empresa, de medições que a empresa faz o tempo todo, ou de documentos que a empresa sempre gera, renovação do documento, etc. Mas o importante é que sejam dados fáceis de serem coletados, tá? Dado que eu demoro muito para coletar, que custa caro para coletar, etc., não vão formar um bom indicador, tá? Um outro ponto extremamente importante é a meta, o padrão. Lembrem-se que não adianta nada a gente ter um indicador onde que todo o resto é bom se nós não temos com que comparar. Lembre-se, o sistema tem o indicador, que é a informação, o índice, que é o resultado numérico da aplicação dessa informação, o padrão com o qual a gente vai comparar o índice, e daí o problema. Se o índice estiver fora do padrão, eu tenho um problema e eu tenho que resolver esse problema fazendo uma ação corretiva. Então, é importante que a gente tenha um padrão. Esse padrão, como eu falei em um slide anterior, pode vir do benchmark, por exemplo, como as outras empresas fazem, né? E daí a gente tem que tomar cuidado, mas aquela empresa tem a mesma atividade do que eu, tem o mesmo nível de atividade do que eu, e assim por diante, tá? Tem que se tomar esse cuidado. Pode ser uma meta, um padrão próprio, aonde eu quero chegar, ou pode ser mesmo de dados históricos. Eu até tenho uma vivência bem interessante, que uma vez eu estava monitorando poluição do solo numa área, e não existia um padrão pré-definido, por exemplo, pela legislação. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma série histórica daquela área. A gente já estava monitorando há muito tempo. E daí a gente definiu um padrão a partir da série histórica, tá? Um outro item da composição de um padrão
é a frequência de medição. Gente, só um momentinho, tá? Vocês estão ouvindo os meus cachorros latindo? Não, professor. Não, não, não? Tá, ótimo. Então, tudo bem, que senão eu ia parar aqui e ia mandar meus cachorros calarem a boca ali, tá? Mas se não está atrapalhando vocês, então não tem problema. Desculpa, gente. Tá? É que, é assim, eu tenho um cachorrinho, que é um vira-lata, que ele está muito velhinho. Daí ele fica dentro de casa. Ele precisa tomar 7 remédios por dia. E ele tá bem velhinho, então ele fica dentro de casa. Mas de vez em quando levam ele para fora para fazer xixi e tal. E daí os outros cachorros ficam loucos. Os outros cachorros não gostam dele, têm ciúmes dele, porque ele tá dentro de casa, porque ele é velhinho. E daí quando ele vai para fora, os outros cachorros ficam loucos. E alguém levou ele para fora agora aqui em casa. Acho que foi minha filha, provavelmente. Desculpa, então, essa interrupção, gente. Da aula via remota tem essas coisas, né? Ontem de noite tinha uma aluna minha assistindo a aula com o gatinho dela no colo. Acontece. Bom, vamos lá. De novo, eu estou compartilhando aqui com vocês. Agora os latidos pararam aqui. Bom, vocês estão vendo a nossa aula de novo aqui. Então, assim, a última coisa, bom, eu estava falando da frequência de medição, né? Isso é muito importante. Por exemplo, a gente vai fazer diário, a gente vai fazer mensal, a gente vai fazer semestral. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai medir? Tá? E por último, o referencial comparativo. Quais são as melhores práticas que outras empresas fazem, tá? Em relação àquele indicador. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu quero o trabalho, cada indicador vocês vão fazer isto tudo daqui. Então, olha, fazer assim no Professor, trabalho. Fale. o último ali, referencial comparativo. Se a gente for criar um indicador, Não precisa tem. de... Não, daí não tem. Não Se tem? você cria um indicador, não tem referencial comparativo. Deixando claro que essa lista de composição de indicadores não é obrigatória, não tem nenhuma lei que fala assim, mas isto daqui serve para a gente ter como base para não esquecer absolutamente nada, tá? Então, assim, Teoricamente, você vai querer trabalho em cima dessas composições. Isto daqui, ó, exatamente. Então, esse slide vai ser base para vocês fazerem os indicadores do trabalho de vocês. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Pode ser? Na verdade, quase nas questões que eu coloquei lá no trabalho, lá na semana 19, já tá quase tudo isso daí, tá? Mas vamos usar isso daí como base, tá bom? Para ficar todo mundo igual, para vocês pensarem raciocinarem da mesma maneira. Nome do indicador, descrição, área responsável, e daí dentro da área responsável, o responsável pela medição, a métrica, e que é a equação, a fórmula que vocês vão usar, como vocês coletarão esses dados, da onde que vêm os dados, vem de tal documento, vem de outro documento, vem disso, vem daquilo. A meta, o padrão, de quanto em quanto tempo vocês vão medir, e o único que é optativo é o referencial comparativo. Se vocês tiverem um referencial comparativo, ótimo. Se não, não precisa colocar, tá? Então, esse é optativo. Vamos deixar o 9 como optativo. E daí vocês seguem isso no trabalho de vocês. Combinado, pessoal? Combinado? Certinho? Beleza. Eu, professor. Ótimo, Professor. então. Fale, pode falar. Ali, a área responsável pode ser um setor, no caso? Isto, exatamente, um setor, departamento ou uma pessoa. Minha empresa é pequena, professor, não tem setores. Então, você pode colocar a área responsável pela medição, uma pessoa. Por exemplo, o diretor de marketing, ou alguma coisa assim, né?
Se a empresa for bem pequena, que não tem setores diferentes e tal, não tem problema. Coloca o responsável, mas com o cargo. O que me interessa é o cargo, não é o nome da pessoa, tá, gente? É o cargo. O mais, porque pessoas entram e saem, cargos continuam, tá bom? Mais alguma pergunta sobre composição de um indicador? O referencial comparativo ali pode ser a concorrência, professor? Exatamente. Quem que falou? O Douglas. Douglas, maravilhoso. Adorei. Adorei. Isso se chama benchmarking, quando você compara com as boas práticas da própria concorrência. Exatamente. Se não tiver, tudo bem. Mas esse é o único que eu vou deixar optativo para vocês, mas os outros têm que colocar obrigatoriamente em cada indicador, tá? Se vocês criarem um indicador novo, tudo isso é do zero. Se vocês aproveitarem o indicador já existente, vocês têm que fazer isso do mesmo jeito. Tá bom? Eu acho que vai ser um grande exercício mental para vocês. Grande exercício prático dentro da empresa de vocês. Bom, gente, olha, indicadores logísticos, nós temos centenas para diferentes coisas. Eu vou colocar alguns indicadores para vocês, baseado nesse material que eu estou mostrando, em 4 áreas diferentes que a logística é extremamente importante, básica. O desempenho no atendimento do pedido do cliente, o desempenho na gestão de estoques, a produtividade do armazém e o desempenho em transportes. Essas são basicamente atividades logísticas, onde que os indicadores logísticos são de extrema importância, tá? Então, vamos começar com o desempenho no atendimento do pedido para o cliente, né? O primeiro indicador que eu queria mostrar para vocês se chama pedido perfeito, ou em inglês, Perfect Order Measurement. Esse pedido perfeito, ele calcula a taxa de pedido sem erros em cada estágio do pedido do cliente. Deve considerar a etapa na vida de um pedido. Isso significa o quê, gente? Significa desde o momento que o cliente fez o pedido e a gente recepcionou o pedido. Tem um tempo aí, no momento que o cliente mandou o pedido e recepcionou o pedido. Daí tem o tempo que a gente processa o pedido dele. Daí tem o tempo que a gente envia o pedido dele, tá? Então é isso que a gente chama cada etapa na vida de um pedido. Querem ver o exemplo? Olha aqui, olha. Acuracidade, né, que é a perfeição, no registro do pedido. Acuracidade na separação do material. Entregas, porcentagem de entregas no prazo, porcentagem de entregas sem dano, porcentagem de pedidos faturados corretamente, tá? Isso tudo, se vocês começarem a imaginar, cada um desses é numa etapa da vida do pedido, né? Eu preciso registrar o pedido, daí eu preciso separar o pedido, eu preciso entregar no prazo, eu preciso entregar sem danos, eu preciso faturar corretamente o pedido e assim por diante, né? Esses dias eu estava pedindo por aplicativo um hambúrguer aqui em casa, então como que é naquele aplicativo que eu peço? Eu faço o meu pedido, daí o restaurante ele registra o meu pedido. E estava demorando muito para registrar. Normalmente eles registram em 1, 2 minutos. Já estava 15, 20 minutos e ainda não tinham feito o registro. O que eu fiz? A gente estava com muita fome aqui em casa, eu cancelei o meu pedido e fui pedir outra coisa em outro lugar, tá? Isso daí eu estou dando exemplo exatamente do primeira fórmula de cálculo aqui. Porcentagem de acuracidade e perfeição no registro do pedido. Então, eu posso usar, professor, mas eu tenho que usar todos esses? Se você quiser. Posso usar só um? Posso usar só outro? Posso usar só outro? Claro que pode. Isso daqui são exemplos. Deixar bem claro aqui, tudo que eu estou mostrando são exemplos.
Sou obrigado a usar todos eles? Não. Você vai usar aquilo que é bom para você. Para você. Tá? Isso que é importante. Quando eu faço entrega via aplicativo, o próprio sistema já faz o faturamento. Será que eu preciso usar isto? Não sei. Né? E daí você tem que colocar uma meta. Em todos os indicadores você coloca uma meta. Essa meta é quem define a empresa. Tá? Eu coloquei uma meta aqui, mas essa meta pode mudar. Ah, professor, a minha empresa é séria. Tem que estar 90% tudo certo. 70% é muito pouco. Ótimo. Use uma meta de 90%. Ah, mas professor, a minha empresa é perfeita. Tem que ser 100%. Ótimo. Use 100%. Vai ser difícil, mas use 100%. Tá? Outro indicador de serviço ao cliente, gente, é a percentagem de pedidos completos, no prazo, ou que eles chamam OTIF, OTIF, On Time in Full, no tempo e completo, tá? Essa que é a tradução, no tempo e completo, em full é completo, né? Então, percentagem de pedidos completos no prazo. Então, isso significa o quê? Que corresponde às entregas realizadas dentro do prazo e atendendo às quantidades e especificações do produto. Então, porcentagem de pedido completo no prazo significa não só entregar no tempo que você deu para o cliente que você iria entregar, mas entregar certo, com a quantidade certa e com a especificação certa. Então, não adianta eu entregar a pizza dentro daqueles 30 minutos que eu tinha prometido. Se eu entregar uma pizza errada, ou se em vez de entregar a pizza, eu entrego um calzone. Então, esse indicador, porcentagem de pedidos completos no prazo, porcentagem de OTIF, significa eu entregar naquele prazo que eu prometi, mas entregar o produto correto e na quantidade correta. Como que a gente calcula? A gente pega o número de entregas perfeitas, quer dizer, pedido completo e no prazo, sobre o número de entregas realizadas. Até se sugere que para clientes para clientes top, né? VIPs, Very Important Persons, né? Que esse índice varia de 90% a 95%. Em geral, se atinge 75%. Gente, eu diria para sempre colocar no mais alto possível, mas o importante é que vocês tentem chegar ao máximo possível da perfeição. Porcentagem de pedidos completos dentro do prazo. Um outro indicador de serviço ao cliente é a porcentagem de entregas no prazo, ou on-time delivery, né? Entregas no prazo. On-time é no prazo e delivery é entrega. Então, esse é um desmembramento do OTIF. Vocês podem voltar depois no slide anterior. Vamos voltar aqui. É um desmembramento desses. Esse daqui é porcentagem de pedidos completos no prazo. E esse daqui, entregas no prazo. Não necessariamente o pedido completo, o pedido correto. Por isso que a gente fala que é um desmembramento do anterior. Ele mede a porcentagem de entregas realizadas no prazo que eu tinha prometido para o meu cliente. Como que eu calculo? Eu pego entregas no prazo, divido por entregas realizadas. Por exemplo, eu fiz 100 entregas. Dentro dessas 100 entregas, 90 entregas foram no prazo. Então, eu faço 90 divididos por 100, dá 0,9. Como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100, dá 90%. Tá? Bem simples, matemática básica. Aliás, boa parte de vocês fez matemática financeira comigo e eu gastei aulas com porcentagem. Então, na verdade, eu nem deveria estar repetindo aqui como se calcula isso daqui, hein, gente? Olha a responsabilidade de um bom aluno, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Meta, varia entre 95% e 98%. Quem faz a meta é vocês. São vocês. Um jeito de fazer a meta, professor, eu não sei como fazer essa meta, não sei.
Sabe, eu vou dar uma dica para vocês. Veja qual é a meta dos concorrentes de vocês. Vejam qual é a meta dos concorrentes de vocês. Daí tentem fazer uma meta melhor. Porque daí é um diferencial. Olha, meu concorrente tem uma meta de 95%. Então nós vamos fazer de 98%. Porque eu vou fazer assim, desse jeito, um serviço melhor para o cliente. De repente eu posso até ganhar um cliente que era do meu concorrente. Um outro indicador de serviço ao cliente é o atendimento, taxa de atendimento do pedido, ou order fill rate. Rate é relação, fill é que você atende, né? E ordem é a taxa, ou ordem, né? Também é um desmembramento da Altifia, que a gente viu lá no slide anterior. Mede a porcentagem de pedidos atendidos na quantidade de especificação solicitados pelo cliente. Ele não mede se entregou no prazo. Não mede se entregou no prazo. Ele só mede se entregou certo. O pedido certo, quantidade certa, tipo certo e assim por diante. Então, ele calcula a porcentagem de pedidos atendidos, ou pedidos integralmente atendidos sobre pedidos expedidos. Então, eu tenho 100 pedidos, desses, 99 foram entregues corretos, quer dizer, na quantidade e no tipo de material. Então, aqui eu tenho 0,99. Como eu quero a porcentagem, eu multiplico por 100, eu tenho 99%. Tá? Então, assim, isso é um desmembramento. Aquele primeiro que a gente viu, o TIF, ele mede tudo ao mesmo tempo, mas eu posso desmembrar em diferentes partes. Um outro indicador de serviço ao cliente é o tempo de ciclo do pedido, ou Order Cycle Time, tempo do ciclo do pedido. Né? É o tempo decorrido entre a realização do pedido por um cliente e a data de entrega. É o famoso, você vai lá na internet e tem, sei lá, 5 dias para ser entregue, né? Deixa eu sair aqui para eu olhar para vocês. Alguém de vocês já pediu por aqueles sites chineses? Wish, AliExpress? Vocês já pediram, gente? Não? Ah, ninguém? Não, mas Eu já pedi há muito tempo atrás. Então era tipo assim, 60 dias, 90 dias, 120 dias, né? O problema não é o prazo de entrega que você promete. O problema é você seguir aquele prazo de entrega ou não. Pode falar, Raniele? Eu já pedi pelo AliExpress. Pedi uma capinha do meu celular. Demorou tanto pra chegar. Acho que demorou uns 2, 3 meses, juro. Que eu perdi meu celular e não usei a capinha. Que ódio. Não tinha celular para usar a capinha. Aham, eu perdi o celular, né? Aí chegou a capinha, depois que eu perdi meu celular. Que ódio. Ai, ai, ai. Esse é o problema. Mas você sabe que a culpa não é dos chineses, né? A culpa é do Correio Brasileiro, né? Sim. Principalmente aqui do setor de Curitiba. Parece que quando vem uma encomenda da China, eles deixam lá pegando poeira de propósito, né? Mas assim, quando você fornece uma data de entrega para o cliente, você está dando a responsabilidade para o cliente aceitar ou não o pedido. Então, eu sempre falo, quando atrasam uma entrega para mim, se você tivesse me falado que ia demorar um mês, daí eu tinha o poder de decisão se queria aquele produto ou não. Agora, você não pode dizer que você não pode prometer o produto para uma semana e demorar um mês. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é um indicador extremamente importante, porque ele faz parte da satisfação do cliente em relação à empresa de vocês. Ele é um básico. Você promete trazer a pizza em 30 minutos,
traga a pizza em 30 minutos. Não leve 1 hora para entregar. Se você acha que não vai dar para entregar em 30 minutos, então diga, senhor, nós estamos num horário de muito movimento, a pizza vai demorar provavelmente 1 hora. Então, a pessoa que está comprando a pizza, ela vai repensar, será que eu espero 1 hora? Porque a partir do momento que ela, sabendo que a pizza vai demorar 1 hora, e ela aceita fazer o pedido com você, então é responsabilidade dela aguentar aquela 1 hora. Agora, quando você promete a pizza vai chegar em 30 minutos e leva 1 hora, é tua responsabilidade como comerciante. Vocês estão compreendendo isso, pessoal? É uma diferença muito grande e ela é básica na logística. E esse tipo de indicador é extremamente importante na logística em grande maioria das atividades. Eu estou usando essas analogias simples, é porque pizza, quase todo mundo pede pizza, né? Quase todo mundo pede pizza. Hoje é quase uma instituição brasileira. Eu faço parte de um grupo de Facebook lá da cidade onde meu pai nasceu, na Alemanha, uma cidade bem pequena. E eles também pedem muito assim. Eu achava que eles não pediam muito pizza por telefone, por aplicativo, e eles pedem bastante. Eu achava que o alemão gostava mais de ir no restaurante, mas agora em tempos de pandemia nem podem, né? Mas assim, eu uso essas analogias para a gente entender, mas eu quero que vocês entendam que esse exemplo serve para qualquer atividade logística. Então, por exemplo, eu sou responsável pela logística de uma grande empresa de máquina de lavar roupa. E eu prometi para um revendedor lá em tal lugar que eu vou levar em 1 semana e estará lá. E daí leva 1 mês. O cara não vai mais comprar de mim. Ou eu tenho uma loja e eu prometi que eu vou entregar em 3 dias uma geladeira nova para o meu cliente e entrega em 6 dias. O cara não vai mais comprar de mim. Por isso que esse é um indicador extremamente importante até para a satisfação do meu cliente, tá? Isso é básico. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado. Eu prometi uma data de entrega, eu tenho que entregar naquela data de entrega. Então, é o tempo decorrido entre a realização do pedido por um cliente e a data efetiva de entrega. Então, eu pego a data de entrega menos a data de realização do pedido, tá? A data de entrega foi 5 de maio e a realização do pedido foi 4 de maio. Então, eu levei 4 dias. Se você contar o pé da letra, são 4 dias, tá? Qual é a meta que eu tenho que colocar? Depende de vocês, né? Eu sou da Amazon Prime, esses dias eu comprei 3 livros, eles entregaram em 2 dias. Foi algo incrível. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Se for para vocês determinarem uma data de entrega, sejam bem conservadores. Por exemplo, eu vou entregar em 4 dias. E tentem entregar em 3 dias. Tá? Daí vocês vão ter um cálculo, um resultado de cálculo negativo. Tá? Vocês... isso significa o quê? Negativo em relação à meta, né? Então, a minha meta é entregar em 4 dias. Eu entreguei em 3. Eu vou atingir de forma negativa a minha meta, menos 1 dia. Isso, nesse caso, significa que eu adiantei a entrega, tá? Muito, muito importante. Agora, passando para um outro grupo de indicadores, o desempenho na gestão de estoques. A gente tem falado muito, né? O primeiro indicador é Dock to Stock Time, que é o tempo da mercadoria, vai da doca de recebimento até a sua armazenagem física. Então, quando o caminhãozinho lá coloca na doca, até o lugar onde que ele vai ficar lá nas prateleiras dentro do armazém. Então, como que eu faço isso? É o tempo da doca ao estoque. É esse tempo aqui que ele leva da doca ao estoque. Ou a gente chama também de disponibilização do item para venda, porque daí do estoque ele vai para venda, né? Então, é o tempo que
a mercadoria saiu da doca, atenção, não saiu do caminhão, ela saiu da doca até chegar no armazém, no lugar certo, onde que ele já está disponível para venda. Qual é a meta? De novo, colocou aqui, 2 horas ou 99,9% no mesmo dia, né? Isso depende da empresa de vocês, tá? Vocês é que vão colocar uma meta. Um outro indicador é a acurácia do inventário, a curacidade do inventário, ou a inventory accuracy, que corresponde à diferença entre o estoque físico e a informação contábil do estoque. Então, é o que eu tenho fisicamente e o que está no meu sistema. O ideal é que tudo que eu tenha no físico esteja no meu sistema, e tudo que eu tenha no meu sistema esteja no físico, tá? Então, a gente coloca aqui no Brasil como meta 95%, mas outros países atingem praticamente 100%. Quer dizer, não existem erros no meu controle. A descrição do indicador corresponde à diferença entre o estoque físico e o estoque no sistema contábil. A gente fala que é o estoque físico atual por SKU. SKU é Stock Keeping Unit, ou unidade de controle do estoque, tá? Que é o estoque físico por SKU sobre o estoque contábil, o estoque reportado no sistema. É a mesma coisa, estoque contábil e reportado no sistema é a mesma coisa. De novo, a meta quem define somos nós. Um outro indicador no desempenho de estoque é stock outs. É a quantificação das vendas perdidas em função da indisponibilidade do item no estoque. Isso significa o quê? Eu chego lá, quero comprar uma pizza. Quero comprar uma pizza portuguesa. Daí os caras falam, não temos cebola hoje, senhor. Eu queria muito uma pizza portuguesa. Eu sou doido por pizza portuguesa, mas não temos cebola hoje. Pum, eu desligo e vou ligar para outra pizzaria. Então, por quê? Eu não tenho cebola no meu estoque para preparar a pizza portuguesa, eu perdi uma venda. De novo, a gente tem um exemplo, uma analogia bem simplesinha para vocês entenderem. Por exemplo, lá na empresa lá da Ranieri, na loja de roupas da Ranieri, chega uma cliente da Ranieri, olha, eu quero um biquíni dessa cor, né, para sair no vento gelado. Quero um biquíni dessa cor. A Ranieri, infelizmente não temos. O que a cliente vai fazer? Vai na loja ao lado. Não temos. Né? Então, a gente pode quantificar isso. Então, a gente pega a receita não realizada devido à falta do item no estoque. E daí em real. Quanto que eu perdi? Eu poderia ter vendido R$100. Então, eu perdi uma receita de R$100. Tá? Isso é importante porque a gente vê a importância do estoque variável, dependendo da área, lógico, né? Em relação à composição das minhas vendas. Meta, de novo, gente, variável, vai depender de mim. Um outro indicador no desempenho de gestão de estoques é porcentagem de estoque indisponível para venda. Então, corresponde ao estoque que não está disponível para venda em função de danos decorrentes da movimentação, armazenagem, vencimento da data de validade ou obsolescência, né? Eu nunca mais esqueço. Meu pai já morreu fazem 23 anos, mas uma vez eu fui num supermercado com meu pai e ele queria comprar um iogurte. Meu pai, chato como era, ele foi ver a data de validade e já tinha passado a data de validade. Vocês sabem que meu pai chamou o gerente, mostrou aqui, olha, vocês não podem vender com data de validade já vencida. Então, o que é esse indicador? Ele mostra o quanto a gente perdeu em reais, em dinheiro do estoque, porque a gente não controlou a data de validade. Ou porque a gente não cuidou bem do material, ou porque ele está tanto tempo lá dentro que ele já está obsolescente, ele não é mais usado.
Como que a gente calcula isso? Estoque indisponível em reais dividido por estoque total. Por exemplo, eu tenho lá R$ 1.000 em iogurte. Aquele iogurte que meu pai queria comprar era R$ 5. Então, 5 sobre 1.000 vai dar, quero ver, 10 vai dar 1%, vai dar 0,5 ou 0,5, ou não, aqui é 0,05 ou 0,5%, tá? Então, 0,5% do meu estoque foi que eu deixei passar a data de validade. Então, eu perdi uma porcentagem do meu estoque porque eu não controlei. Extremamente importante na gestão de estoques. Outro indicador na gestão de estoque, utilização da capacidade de estocagem, ou storage utilization. Mede a utilização volumétrica do número de posições para estocagem disponível em um armazém. Vamos pegar lá um conjunto de prateleiras no armazém, ele cabe 100 mercadorias. Só que eu só tenho 80 mercadorias ali. Então, eu tenho espaço falho, espaço não disponível. A gente, então, calcula a ocupação média em metros cúbicos ou em posições de armazenagem ocupadas. Digamos que eu tenha 100 posições de armazenagem, eu só ocupo 80 posições sobre a capacidade total. Então, eu tenho 80 posições ocupadas sobre 100 posições totais. Eu tenho, então, 80%, 0,8 ou 80% das posições ocupadas. Estar acima de 100% é um péssimo indicador, porque eu estou entulhando mercadoria mais do que lhe cabe aqui dentro, tá? Também a gente tem que tomar cuidado se estiver muito abaixo de 100%. Quer dizer que eu tenho espaço ocioso. Eu tenho um armazém muito grande para a quantidade de mercadorias que eu tenho ali na minha empresa. Outro indicador é a visibilidade dos estoques, ou Inventory Visibility. Esqueça isso daqui. Não sei por que está aqui. Mede o tempo para a disponibilização dos estoques dos materiais recém-recebidos nos sistemas da empresa. Então, como que a gente calcula? A data, a hora do registro de informação sobre a hora do recebimento físico. Então, o recebimento do material, quando eu registro, vamos colocar o registro do recebimento sobre o recebimento físico. Quer dizer, quando chega, algumas vezes a gente registra muito antes do recebimento físico, ou o recebimento físico é muito antes do registro no sistema, tá? De novo, a meta, a gente que vai determinar. Qual é o ideal? Que a gente registre e receba ao mesmo tempo ou muito próximo. O ideal é a menor diferença possível aqui dentro. E daí a gente entra para a terceira categoria de indicadores, produtividade do armazém, né? Onde que a gente vai trabalhar com o armazém, com a construção. Estoque é o material que está dentro do armazém. Lembrem-se disso, tá? Aqui o primeiro é pedidos por hora, orders per hour, que mede a quantidade de pedidos separados e embalados ou acondicionados por hora, também pode ser por linha ou por itens, vai depender. Então, são os pedidos separados e embalados por total de horas trabalhadas no armazém. Então, eu vou ter número de pedidos por hora trabalhada, mais ou menos assim. De novo, a meta varia. Quanto maior o número de pedidos por hora trabalhada, melhor. Eu vou ter uma maior produtividade. Tá?
E ainda em relação à produtividade do armazém, custo por pedido, custo per order, né, o rateio de custos operacionais pela quantidade de pedidos. Então, é o custo total do armazém. Por exemplo, o meu armazém custa R$10.000 por dia. Então, eu vou pegar e dividir isso pelo número de pedidos que eu processo por dia. O dia aqui sai fora, então eu tenho, digamos que eu tenha 1.000 aqui em reais, e aqui o número de pedidos. Então, meu armazém custa R$10.000 por dia. E por dia eu atendo 1.000 pedidos. Então, 10.000 divididos por 1.000. Corto zero, corto zero. Então, cada pedido custa R$10 para fazer todo o trâmite. Meta varia conforme o tipo de negócio. Outro indicador para produtividade do armazém é custo de movimentação e armazenagem com um percentual da venda. É assim, digamos que eu venda R$10.000. Essa é a minha receita de venda. Quanto custou dentro desses R$10.000 para fazer a movimentação e a armazenagem? R$1.000. Então, eu vou tirando aqui. Então, eu tenho 10% do meu total de vendas, 10% do total de vendas é relativo à armazenagem. Isso, meta também, vai depender do tipo de empresa, porque algumas vezes a armazenagem tem um custo maior para aquele tipo de empresa. Então, é o custo total de armazenagem, 10.000, sobre o total de vendas. Aqui eu fiz ao contrário, tá? Mas pode fazer ao contrário sem problema nenhum. 1.000, por exemplo, aqui foi o custo de armazenagem, foi 1.000, e o total de vendas foi 10.000. Faça ao contrário, não tem problema nenhum. Um outro indicador ainda de produtividade de venda é o tempo médio de carga e descarga, né? Isso é fácil, né, gente? Médio tempo dos veículos de transporte na doca. Então, para fazer isso, eu pego a hora de saída, por exemplo, ele saiu às 17 horas, menos a hora de entrada, ele entrou às 15 horas, então 17 menos 15, ele ficou 2 horas lá. E daí eu somo todos os caminhões e divido pelo número de caminhões. Então, pegando o tempo de carga e descarga de todos os caminhões, deu 10 horas. E eu tinha 5 caminhões. 5 caminhões. Então, deu uma média de 2 horas por caminhão. Qual é a meta? Vai depender de uma série de coisas. Se eu tenho um veículo muito grande, claro que ele vai demorar mais. Se eu tenho um veículo muito pequeno, ele vai demorar menos. Isso é muito usado, esse indicador, em portos. Qual é o tempo médio de carga ou descarga de um navio no porto? Porque quanto maior o navio, mais caro é por dia que ele está atracado no porto. Então, o ideal é que eu faça a carga e a descarga mais rapidamente. Por isto, muitos operadores logísticos marítimos, eles preferem portos maiores, onde que tem mais equipamentos para fazer a carga e para fazer a descarga, ou tem equipamentos melhores para fazer a carga e a descarga. Porque cada dia que o operador logístico economiza de ficar parado no porto, é um dia que ele tem menor custo, tá? Então, esse é um tipo de indicador que serve muito para portos. Um outro indicador, ainda dentro da produtividade do armazém, é o tempo médio de permanência do veículo de transporte, do caminhão, qualquer coisa que você usa de veículo de transporte, né? Quanto tempo ele fica ali além da doca? Isso serve para manobra, trânsito interno, autorização da portaria, vistoria. Então, por exemplo, você pega nessas grandes empresas, o caminhão,
ele para na frente do portão, daí tem que sair o vigia, o responsável dali, o que você quer? Daí o motorista de caminhão passa a documentação, eu vim entregar tal coisa. Normalmente tem que se fazer uma vistoria no caminhão, tem empresa que tem ISO 14001, aquela norma de qualidade ambiental, que faz uma vistoria ambiental no caminhão. Daí tem que pegar a autorização, daí manda a autorização para o escritório, daí o escritório, ele vê se está tudo certo, manda de volta para a portaria, daí a portaria vai liberar o caminhão para entrar, daí o caminhão entra, tem que entrar no pátio, tem que fazer uma volta assim, tem que dar marcha ré assim. Então, este indicador é o tempo médio que ele leva até chegar, de chegar na portaria até chegar efetivamente na doca, tá? Manobra, trânsito interno, autorização, vistoria, etc, tá? Então, é a hora de saída da portaria até a hora de entrada na portaria ou na doca. De novo, varia conforme os procedimentos de cada empresa, tá? Mas o ideal é que leve o menos tempo possível. Ainda sobre produtividade do armazém e utilização dos equipamentos de movimentação, de novo, esse é muito usado em portos, tá? Pode ser usado em outros, mas é muito usado em portos. Ele mede a utilização dos equipamentos de movimentação disponíveis em uma operação de movimentação e armazenagem. Quantas horas de operação em relação às horas disponíveis para uso? O ideal é que esses equipamentos sejam usados em todas as suas horas disponíveis. Se eu tenho, em portos, por exemplo, aqueles, como se diz, as correias de grãos, que vão levar os grãos até dentro do navio. Se eu tenho elas disponíveis 24 horas para trabalho, isso, disponibilidade, significa operador para aquele equipamento. Se eu tenho operador 24 horas disponível para aquele equipamento, o ideal é que funcione em 24 horas. Que tenha no máximo uma pausa para ir para o banheiro, uma pausa para o almoço, ou alguma coisa assim, mas que chegue o máximo possível das 24 horas ou 100% do tempo disponível. Por quê? Esses equipamentos, quando eles ficam parados, é um custo maior que eu tenho, perda de dinheiro. E daí a gente entra no último dos grupos que a gente vai ver dos indicadores para a aula de hoje, que é desempenho em transportes. É custo de transporte como uma percentagem de venda, freight costs of percentage, as percentage of sales. Né? Mostra a participação dos custos de transporte nas vendas totais da empresa. Existem algumas atividades onde o custo de transporte faz uma grande parte das vendas totais. Então, por exemplo, eu tenho vendas totais de R$1 milhão. E o custo de transporte nessas vendas totais vai ser de R$100 mil. Então, 10% de todas as vendas é relativo a transporte, tá? O ideal é o menor possível, varia conforme o tipo de negócio. Ainda desempenho em transporte, eu tenho coletas no prazo, né, percentagem, calculo a percentagem de coletas realizadas dentro do prazo acordado, é como se fosse entrega, mas ao contrário, né, coletas no prazo sobre o total de coletas, o ideal é que chegue mais próximo de 100. Ainda dentro do desempenho de transportes, extremamente importante, avaria no transporte, o damage. Quando você tem avaria no transporte, você perdeu uma mercadoria. Então, é importante você ter um indicador logístico para isso. Qual é o ideal? É que eu não tenha avaria, então seja 0% ou R$0 em avaria. Este é o ideal, tá? Então, ele mede a participação das avarias em transporte no total expedido. Avarias no transporte sobre o total expedido.
Pode ser em porcentagem, quantas avarias eu fiz em relação ao número de produtos transportados. Aí está em reais. Reais, porque esse é um prejuízo. Mas eu posso fazer de outras formas esse cálculo. O importante é que eu compare quanto que eu transportei em relação a o quanto foi avariado, o quanto foi danificado no transporte. Aqui eu tenho não conformidades no transporte, média, participação de custo extra no frete, decorrente de reentregas, devolução, atraso, etc. Vamos pegar as famosas analogias, as comparações do professor Klaus. Pizza, né? Eu pedi uma pizza portuguesa, vem uma pizza 4 queijos. Isso é uma não conformidade no transporte. Então, eu levei o produto errado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar de volta, trazer e levar de novo o produto certo. E isso é um prejuízo. Eu posso medir esse prejuízo em reais. É o custo adicional com não conformidade sobre o custo total do transporte. Então, eu vou ter que pegar aquele produto, trazer de volta para a minha empresa, né, do consumidor para a minha empresa, e levar um outro produto correto. Então, eu tenho um custo adicional de frete. Qual que é a meta? A meta é que eu não tenha custo nenhum, que eu entregue tudo certo, que eu não tenha nenhuma não conformidade. E, finalmente, o último aqui, dos que eu estou mostrando para vocês, tá? De desempenho em transportes, é a curacidade e conhecimento do frete, o Freight Bill Accuracy. Mede a participação dos erros verificados no conhecimento do frete sobre os custos totais. Então, pega o erro de cobrança sobre o custo total, né? O ideal é que eu não tenha erros de cobrança. Gente, é o seguinte, eu apresentei alguns para vocês aqui. Não me detive muito tempo em um ou outro deles, porque vai depender muito da empresa de vocês. A grande pergunta que vocês têm que fazer, eu apresentei, deixa eu ver aqui, eu apresentei 11, 10, 9, 6... Eu apresentei 21, 22 indicadores. Nesse rápido tempo, o que pode ter passado pela cabeça de vocês? Qual é o melhor indicador logístico, professor? Eu não sei. Tem muito, professor. Qual que é o melhor? Não sei. O melhor é aquele que melhor cabe à tua empresa. E isso que eu estava batendo com vocês no começo da aula. Tomem cuidado. Não decorem, não façam receitinha. Escolham o melhor pro caso de vocês, tá? Este é o mais importante. É isso que vocês têm que fazer, tá? Gente, existem muitos outros indicadores, tá? E vocês podem criar. Não tem nada contra vocês criarem outros indicadores. Mas pensem muito bem. Professor, eu não sei como criar. Vai nesses que eu já mostrei. E daí começa a pensar o que melhor caberia na minha empresa. Eu mostrei alguns para vocês, gente. Tem muito mais do que isso. Se forem em outras literaturas, em empresas, tem muito, muito mais do que isso, tá? Infelizmente, não tem como mostrar muitos indicadores, mas o mais importante é que vocês pensem cada indicador, tá certo? Pessoal, perguntas, dúvidas, colocações, experiências que vocês já tiveram? Nenhuma, professor. Por enquanto não, professor. Só na prova. Só no trabalho mesmo. Professor, Fale. no caso, a empresa que nós fizemos é transporte coletivo. Por exemplo, eu podia fazer assim um indicador de quilômetro rodado? Por ônibus? Pode. Isso. Fazer um indicador de média de combustível? Pode. Horas rodadas por ônibus, combustível,
utilizado por hora rodada ou por quilômetro rodado. Nossa Senhora, Bruno, dá para você se divertir bastante nisso daí. Você quer, olha, para o teu caso, manutenção é um custo alto, não é? É, Sabe o que você pode fazer? Gasto de manutenção por ônibus por ano. Porque quanto maior manutenção, maior gasto que você tem por ônibus, concorda? sim. E isso pode ser um indício que eu tenho que trocar um ônibus. Se o ônibus começa a ter muito gasto de manutenção, talvez seja melhor eu comprar um ônibus novo e aposentar aquele velho. Não é verdade, Bruno? Na verdade é sim, mas na prática não funciona assim, na verdade. Não, eu estou falando que é um indício. Aí eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão se eu vou usar aquele ônibus ou não. Só espera um instantezinho, gente. Quem abriu a porta? Oi, gente. Desculpa aí a interrupção. Minha esposa entrou aqui um instante, só foi tirar uma dúvida dela. Mil perdões, gente. Não é comum acontecer isso, tá? Gente, isso vai depender da empresa. E daí a empresa vai tomar a decisão. Ela está acompanhando o custo de manutenção por ônibus, tá? Se o custo aumenta muito, ela pode tomar uma decisão se vai ou não trocar o ônibus. Como o Bruno falou, pode ser que na prática não aconteça. Na teoria é lindo, maravilhoso. Ah, mas a empresa está em dificuldade financeira. Mesmo estando um custo mais alto de manutenção por ônibus, talvez eu ainda não consiga substituir o ônibus. Então, eu preciso fazer uma série grande de tomada de decisão para chegar a essa decisão. Tá certo, pessoal? Tirou a dúvida, Bruno? Sim, professor. O importante é que vocês pensem. Vamos lá, então, gente. Pensem bastante sobre os indicadores. Eu vou falar bem sinceramente. Eu estou ansioso para ver a apresentação, os trabalhos e depois as apresentações dos indicadores de vocês. Eu estou bem curioso, mas bem curioso mesmo. Né? Eu acho que a gente vai usar umas 2 horas nessas apresentações que eu vou começar a discutir com vocês. Enquanto o professor está curioso, nós estamos apavorados. Não, o que é isso? Sentem e façam com calma, tá? Vocês sabem que eu estou aqui para ajudar vocês, não para julgar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? Tá certo, então, pessoal? Agradeço a presença de vocês. Não se esqueçam de fazer atividade de frequência, hein? E tem o material complementar lá para vocês lerem um pouco mais, quem tiver mais curiosidade, tá? Espero, então, vocês semana que vem aqui na aula e a gente vai começar a falar de operadores logísticos. Tá certo? Valeu, professor. Até mais. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.